Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou a professora Ana Carolina e hoje nós estamos com a Joana e vamos para uma aula de biologia. A aula de hoje é uma aula de nivelamento e o tema é características gerais e organização dos seres vivos. É uma aula que a gente vai retomar alguns conceitos já vistos no primeiro ano, ok? Então vamos lá. Objetivo da aula de hoje: relembrar os diversos níveis em que a vida se manifesta, considerando características como tipo celular, ciclo de vida, respostas a estímulos externos e internos, metabolismo, entre outros. E vamos começar com um questionamento. Fala aí, o SARS-CoV-2, assim como outros tipos de vírus, segundo alguns cientistas, não são considerados seres vivos, pois são acelulares e não possuem metabolismo próprio, mas apresentam material genético e capacidade de evoluir. Por isso, para outros pesquisadores, eles são enquadrados como os seres vivos. Mas e você? O que acha desse impasse? Será que os vírus, eles podem mesmo ser considerados seres vivos ou não? Alguns cientistas determinam que os vírus são considerados seres vivos, outros não, de acordo com as suas características. Então hoje nós vamos ver quais são essas características que vão determinar que um ser vivo é, de fato, um ser vivo. Ok? E para isso nós vamos começar com uma reportagem. Tá? Então por que é tão difícil, né, definir o que é vida e o que são os seres vivos? Então, até o século XIX prevalecia a noção de que a vida era especial graças à presença de algo inatingível, né, ou uma fagulha vital. Essa definição deu lugar a abordagens mais científicas. A NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, por exemplo, define como vida, né, define a vida como um sistema químico autossustentável capaz de evolução darwiniana. Que evolução é essa? Autossustentável por quê? Então seria algo, por exemplo, o que seria um ser vivo é algo que tem uma organização, que consegue, por exemplo, se alimentar de alguma forma, né, receber essa nutrição de alguma forma, consegue se reproduzir e pode, de repente, sofrer evolução, ok? Então, quais são essas características que podem definir um ser vivo? Então, em primeiro lugar, obviamente, a organização celular. Tá? Então, o corpo formado por células, não é mesmo? O consumo de energia, então precisa de energia para se alimentar, vai se alimentar para ter energia, para que esses órgãos eles possam funcionar, por exemplo, né? Variabilidade genética, então seres vivos, né, dentro da mesma espécie que podem ter características diferentes, individualidade, se consegue ou não sobreviver, né, sozinho ou ou de repente em colônia, né? Metabolismo, então são as reações químicas que acontecem no corpo, o fato de crescer ou se dividir, adaptação, movimento, mutação, reprodução e homeostase, né? Esses que estão em roxo, né, em outra cor, a gente vai entrar em mais detalhes. Os que estão de outra cor em cinza são aqueles que não são regra para todos os seres vivos. Não são todos os seres vivos que possuem, né, essas características, ok? Então, o primeiro deles é o metabolismo, né? Quais são essas características? O que é esse metabolismo, né? São aquelas reações químicas que acontecem no corpo do ser vivo, tá? Então, é o conjunto de reações químicas. E daí vai se dividir entre anabolismo e catabolismo. Aqui na imagem, como você pode ver, a reação anabólica, ele vai precisar de energia e moléculas simples que vão se juntar, utilizando essa energia, para formar moléculas mais complexas. Né? E o contrário, a catabólica, você tem moléculas mais complexas que vão se dividir, liberar energia e dividir, por exemplo, a glicose, né? Quando a gente se alimenta, ela vai se quebrar e formar, né? Separar, né? O que compõe, né? O piruvato, né? O carbono e tudo mais. Outro exemplo é a homeostase. Então, o ser vivo, né, o ser vivo ele precisa conseguir manter as reações desse corpo, né, funcionando, a temperatura, por exemplo. Então, refere-se à manutenção da estabilidade, né, do meio externo de um corpo em momentos como ingestão alimentar, né, sono e resposta reprodutiva. Ok? Outro exemplo é o crescimento. Então depende de fatores como condições ambientais, absorção, metabolização de nutrientes, por exemplo, tá? E daí o
que que vai permitir, né? O que que a gente conhece, o que que a gente entende como crescimento. Então pode ser o crescimento no tamanho ou pode ser a reprodução, no caso daqueles que são multicelulares, né, formados por células, né, várias células ou, né, os unicelulares, ok? Características da vida continuando a reprodução. Então, para um ser vivo ser considerado um ser vivo, ele precisa se reproduzir, né? Então, ele é um processo capaz de garantir a continuidade da espécie, né? A produção, o surgimento de novos indivíduos, de forma intencional ou não, de forma natural ou artificial. E aí nós entramos, né? Ela pode ser tanto sexuada, quando tem troca de gametas, ou assexuada, ok? Irritabilidade ou reação que esse corpo tem, né, de acordo com o meio. Por exemplo, aqui a mimosa púdica, né, aquela dormideira que é quando você toca, ela diminui de tamanho. Então, alguns são capazes de reagir a estímulos, né? A raiz, por exemplo, de uma planta, ela vai reagir ao estímulo de crescimento para baixo. Já as folhas, elas vão crescer em direção à luz, ok? Outra característica é a evolução, né? Então essa capacidade de sofrer mutações, por exemplo, né, que são aquelas variações no material genético que dão origem a essas variantes, né, dos genes, e também a seleção natural, né, aquela proposta por Darwin. Então aqui tem a imagem do tentilhão, né, que é uma espécie de ave com diferentes características de acordo com a sua alimentação. E vamos para a atividade 1. Muitas pessoas pensam que somente animais reagem a estímulos. Como você explicaria a uma dessas pessoas que plantas também sofrem, né? Podem apresentar essas reações? Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta.
E aí, conseguiu chegar numa resposta? Né? Como você explicaria para essas pessoas que as plantas também podem sofrer essas reações, né? Podem apresentar reações de estímulos, por exemplo, ao ambiente, né? Então, ó, plantas são seres vivos, não é mesmo? Então, tanto as plantas como os animais, eles são capazes de reagir a estímulos, né? Como a luz, por exemplo, a temperatura, etc. Então, as plantas, por exemplo, se movimentam em direção à claridade, pois a luz estimula o crescimento do caule. Então, o caule, por exemplo, as folhas, elas sempre vão crescer em direção à luz. Pode perceber na sua casa, coloca uma flor meio longe da janela, as folhas vão crescer em direção à luz, sempre. E a raiz, ela vai ter o geotopismo positivo, em que ela vai crescer em direção ao solo, ok? Outras características, né? Então, com relação aos seres vivos, né? O que um ser vivo tem de características no geral? Então, uma outra forma de caracterizar a vida é através da organização das células. Então, a gente tem seres vivos que são unicelulares, ou seja, formados por uma única célula, como mostra aqui a bactéria, né? Existem aqueles que são pluricelulares, né? Formados por várias células diferentes, tá? Então, que vão formar, por exemplo, o tecido conjuntivo, o tecido muscular, né? E aqueles que são multicelulares, né? Que não possuem um tecido verdadeiro, porque as células, elas não estão ali, de fato, se complementando. Elas estão juntas, mas não necessariamente trabalhando em conjunto. Por exemplo, as esponjas, ok? Sobre o nível de organização. Então, nós já caracterizamos o que é a vida, né? O que o ser vivo tem que ter para ser considerado um ser vivo. E agora a gente vai falar desses níveis de organização, sempre do menor para o maior, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter aqui a menor unidade funcional de um ser vivo, que é a célula. Né? A célula é a menor unidade funcional, né, que vai ter todas aquelas características onde vão acontecer, por exemplo, várias reações químicas, né, do nosso corpo, por exemplo, a troca de gasosa, ok? Várias células formam tecidos, né? Tecidos que vão juntos formar diferentes tecidos, vão formar órgãos, como o coração, por exemplo. Vários órgãos vão se completar juntos e vão formar um sistema. E vários sistemas trabalhando em conjunto para permitir a vida, né, e que as reações químicas aconteçam de fato, vão formar o organismo, como nós, por exemplo, ok? Então vamos ver um a um, né? Por exemplo, as células, né? O que são as células? É a menor unidade, a unidade funcional, né, estrutural. Então as células são as unidades morfológicas e fisiológicas de todos os organismos vivos. Tá? Então, a menor unidade da vida é a célula. E ela tem diversas organelas, né? Então, o núcleo, por exemplo, que vai organizar toda a questão ali de todas as reações que vão acontecer. Os ribossomos, por exemplo, que produzem proteínas, né? Tudo mais. Essas células juntas vão formar tecidos, né? Células podem formar arranjos ordenados, os tecidos que vão constituir o corpo dos seres pluricelulares, tá? Então aqui está mostrando, por exemplo, o estômago, né? O estômago é um órgão formado por vários tipos de tecidos diferentes. Então a gente tem ali o tecido epitelial, que vai revestir, temos o tecido sanguíneo, que vai levar a nutrição para lá e para cá e a água, o tecido nervoso, que vai receber as informações do que precisa ser feito, tecido conjuntivo frouxo, que vai, né, compor ali o restante, além do tecido muscular não estriado, né, que vai permitir toda a movimentação, por exemplo, ali durante a digestão, ok? Os órgãos eles são conjuntos, né, de tecidos diferentes, como foi mostrado, por exemplo, ali no estômago, né? Então são compostos por 2 ou mais tecidos que estão ali organizados para servir a uma função específica. Então aqui nós temos, por exemplo, os pulmões, né? Nós temos o intestino delgado, intestino grosso, né? O intestino delgado está no meio, o intestino grosso está em volta. Nós temos o fígado. Cada órgão vai ter uma ou mais funções e ele vai ser formado por 2 ou mais tipos de tecidos, ok? Os sistemas, né, e o organismo. Então, vários órgãos vão formar um sistema. Então, por exemplo, a gente tem o sistema urinário formado pela bexiga, pelos rins, né? Então, órgãos, eles são agrupados, né, em sistemas, né, de órgãos, dentro dos quais eles vão trabalhar junto para desempenhar diversas funções ali e manter o organismo vivo. Como está mostrando ali
no GIF, né? Então são várias camadas, vários órgãos, vários sistemas trabalhando junto para que a gente possa estar aqui, para que eu possa estar aqui, por exemplo, ok? E vamos para a atividade 2. Elabore um desenho sobre um ser vivo, use a criatividade, né? E o ambiente em que ele vive, tá? Não esqueça de prestar atenção às características que esse ser vivo vai ter que possuir, por exemplo, para que ele tenha maior chance de sobreviver naquele ambiente que você escolheu. Então vamos pensar aí num ser vivo, no ambiente que ele vive, quais características que seriam muito importantes que ele tenha para que ele consiga sobreviver a esse ambiente. Pensa um pouquinho, tenta fazer e eu já volto com uma sugestão de resposta.
aí, conseguiu pensar num ser vivo, conseguiu fazer um desenho do ambiente, características desse ambiente que possam ser, né, desse ser vivo, que influenciem, né, que faça com que ele tenha uma vida mais tranquila, digamos assim, vivendo naquele ambiente? Bom, eu vou dar uma sugestão para você. E, por exemplo, os peixes, né? Os peixes, eles vivem na água e, portanto, seria interessante que eles tivessem nadadeiras. Essas nadadeiras vão permitir a movimentação, né? Vai facilitar, por exemplo, para conseguir o alimento, né? Ele consegue ir para grandes distâncias e tudo mais, tá? A locomoção e etc. Mas você pode pensar em vários outros exemplos que, né? Por exemplo, a ave, né? A asa da ave que permite com que ela voe, né? E consiga alcançar vários outros locais, ok? Bom, nessa aula então nós revisamos as características principais de um ser vivo, além de compreendermos e diferenciarmos os níveis de organização de um ser vivo, né? Eu espero que você tenha gostado e até breve.